Graça, paz e misericórdia, amados irmãos, para prosseguimento do estudo dos fundamentos da fé cristã. Nas semanas anteriores, nós estávamos vendo o assunto do aspecto de assembleia. Nós já vimos a igreja no aspecto universal, aspecto local, aspecto de assembleia. Talvez dois temas, só para citar rapidamente por cima, são assuntos que nós nos relacionamos com as pessoas, né? Até isso foi algo de algo que aconteceu essa semana, com alguns conhecidos, né? Nós pertencemos a algum ministério, amado irmão? Não, nós não pertencemos a nenhum ministério. Então, se caso algum irmão venha querer nos associar com algum ministério, nós não pertencemos a nenhum ministério, a não ser o ministério do Novo Testamento, que fala as Escrituras, né? Mas se disserem, ó, vocês são do grupo do Só Palavra, vocês são do grupo X, não existe isso, tá? Primeiro que o Só Palavra nós conhecemos o dono desse canal do YouTube do site, não existe um ministério chamado Só Palavra. Lá, o dono do site, ele coloca as ministrações da palavra de quem ele quer. Então, nós não pertencemos a nenhum ministério e nenhum irmão de fora vem dar pitaco aqui e dizer, vocês vão ler tal livro, agora vocês vão fazer tal coisa. Isso não existe, tá? Então, caso nos nossos relacionamentos com as pessoas disserem para vocês são do grupo Só Palavra. Não, nem existe esse grupo. Você está enganado. Outra coisa que podem perguntar, que linha teológica vocês seguem? Só para finalizar, né? Nós não temos uma linha rígida, enrijecida ou uniforme para as escrituras. Como, por exemplo, você pega igrejas tradicionais, eles têm a linha reformada. Nós não pegamos um pacote inteiro, nós seguimos isso. Ou seguimos linha Atman e Whitney e assim por diante. Não tem isso. Nós consideramos tudo aquilo que é de Cristo, todos aqueles que são de Cristo. A história da igreja tem 2000 anos, nós consideramos de valor todos os movimentos que surgiram ao longo desses 2000 anos da história da igreja. Desconsiderar um só dos movimentos da história da igreja seria perda para nós, porque há algo de Cristo em cada um. Então, dois assuntos importantes para finalizar o assunto de assembleia, que são assuntos que nós nos relacionamos com as pessoas. Então, hoje, ainda dentro do grande tema da igreja, poderia falar muito, existe o tema das diferentes reuniões da igreja, que a gente vai tentar tratar daqui em diante. Então, antes de falar sobre as reuniões da igreja, é importante falar sobre o congregar, né? Porque reunião exige que haja pessoas mesmo. Então, eu chamo os irmãos para lermos juntos Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia será possível. Então, a palavra de Deus, ela nos exorta, esse versículo é uma exortação, para que nós não nos deixemos de reunir. Por quê? Por que isso? Porque a graça de Deus, ela se revela para o homem de duas maneiras diferentes, duas maneiras distintas. Isso até foi mencionado aqui hoje, né? A primeira maneira como a graça de Deus se manifesta é individualmente. Individualmente, cada cristão recebe essa graça para crer. Se não fosse a graça, nós não conseguiríamos nem crer. Você recebe graça para orar, né? Nós não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós. Você recebe graça até para você ser respondido nas orações. Graça quando nós lemos sozinhos as Escrituras e graça para você entender as Escrituras. Isso é muito bom, isso é muito proveitoso. Mas também nós recebemos a graça de Deus corporativamente. E essa última graça, graça corporativa, só pode ser recebida na Assembleia. Então, existem assuntos que você só vai obter resposta de Deus mediante oração coletiva. E orações individuais são muito preciosas. Assuntos individuais que Deus te responde na graça. Mas existem orações que só coletivamente, né? Quando a igreja ora reunida, não apenas uma oração individual nas nossas casas. Mesmo pode ser dito a respeito do estudo da palavra. Irmãos, existem certas passagens da Escritura que o Senhor vai te revelar na sua casa, sobre
você estuda diligentemente as Escrituras. Mas tem certas passagens das Escrituras que só serão abertas para nós na Assembleia dos Santos, somente nas reuniões da igreja. Tem irmãos e irmãos que, ao longo da história da igreja, testemunham isso, que na reunião do estudo da palavra, as Escrituras se abriram para eles. Nossa, eu já li esse texto milhares de vezes e nunca vi tal coisa. Na reunião, os olhos são abertos, as escamas são tiradas do corpo. Então, o mesmo pode ser dito do louvor, etc. Louvar em casa é muito bom, é libertador, é maravilhoso, devemos louvar. Mas louvar com os irmãos é muito melhor, verdade? Há muito mais efusão, há muito mais vitalidade, há muito mais bênção. Então, portanto, se nós nos deixarmos de reunir, o máximo que nós vamos receber é uma graça pessoal. Quão grande quantidade de graça corporativa nós perderíamos, desperdiçando. Então, congregar também, amados irmãos, conforme o versículo aqui diz, nos mantém alertas, vigilantes, mais ativos, mais úteis, mais vivos. Quanto mais o dia se aproxima, um dos motivos que o versículo fala, sim, mais dormentes e enfeitiçadas as pessoas se tornarão. Isso não é verdade? Basta ela para fora. E a palavra de Deus coloca o congregar como um meio de você estar acordado, um meio de você estar lúcido. As pessoas lá fora estão embriagadas. Pedir para seguir Deus. Eu não consegui. Não foi. Fui eu que consegui? Não. Só sobre esse tema, das pessoas ficarem embriagadas nos nossos dias, esse é um texto que o Senhor escreveu para os seus discípulos. Eu vou chamar os irmãos para lerem juntos. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como paz. É um texto que o Senhor está advertindo aos discípulos acerca dos últimos dias. Qual a maneira da gente se acautelar? Congregando. Congregando, a gente consegue se acautelar. Porque se nós deixarmos, se nós permitirmos, o nosso coração ele vai se sobrecarregando. Basta que chegue a segunda-feira. Já tem um monte de coisa lá nos esperando, nos sobrecarregando segunda-feira. Então, a orgia, a confusão, a embriaguez, as preocupações do mundo. Então, nós podemos ser enlaçados. Uma maneira de nós não sermos enlaçados, congregar. A constituição do ser humano é de ser um ser gregário. O que é um ser gregário? É um ser que se agrega. Então, vai contra a própria constituição humana não congregar. Todo ser humano se congrega em torno de algo ou alguém. A vida cristã é uma vida coletiva. Há dons no corpo de Cristo que se manifestam especialmente nas reuniões da igreja. A vida do corpo, ela se expressa especialmente nas reuniões. Portanto, quem raramente congrega, pouco irá conhecer o que é a vida do corpo de Cristo. Muitas vezes nós somos como pedras brutas e nós precisamos que, muitas vezes, nos chocarmos do nosso lado, né? Para que nós sejamos trabalhados juntamente, para que nós sejamos polidos juntamente. Então, nem todo mundo vai ser perfeito no corpo de Cristo, nem todo mundo é perfeito. Nós somos difíceis, nós somos complicados. Mas o Senhor preparou esse ambiente da igreja para que nós juntamente sejamos transformados. Então, além disso, o Senhor nos promete a sua presença especial. Sim. Quando nós congregamos. Nós vamos falando junto, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós estamos reunidos no nome do Senhor, a quantidade mínima que é exigida, né?
ali o Senhor está. Os irmãos creem nisso? Ali o Senhor está. Ele dá a presença dele especial. E 2 ou 3 se congregam no nome dele. Então, essa presença, essa promessa da presença do Senhor ao congregar é diferente da presença do Senhor conosco individualmente. Você vai segunda-feira, o Senhor vai com você? Vai, o Senhor vai com você. Ele estará com você. Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas, quando nós nos congregamos, é diferente. A presença do Senhor se dá de maneira mais intensa, mais vívida, mais notória. Tem reuniões que parece que você consegue apalpar o Senhor. De tão nítido que o Senhor se faz presente. Tem reuniões que parece que o Senhor está passeando no meio do Senhor. Irmãos, isso é tremendo. Então, conhecer a presença de Deus de uma forma pessoal é bom, é precioso, mas é insuficiente. Porque a sua presença mais poderosa e abrangente é conhecida somente na Assembleia dos Santos. Quando nas reuniões os irmãos se levantam, seja para cantar, orar, profetizar, irmãos, você toca Deus. Você sente a presença do Senhor, você recebe luz. E todo esse movimento do corpo que você consegue perceber numa reunião da igreja, é o que vai muito além de qualquer explicação humana. Pede para o incrédulo explicar isso aqui. O irmão começou a tocar determinado assunto na reunião de hoje, sobre a paz que nós temos com Deus, que o Senhor conseguiu na cruz. De repente, está relacionado com isso a nossa compra. Um irmão falou do sangue que nos comprou. E, de repente, amadas irmãs tocaram para a questão da escravidão. Nós somos escravos voluntários do Senhor também. O mundo quer nos libertar, mas, irmãos, esse é um movimento do Espírito Santo, irmãos. Pede para o incrédulo explicar isso, ele não consegue. Mas já, vocês combinaram, então, tudo orquestrado, né? Mas não foi orquestramento humano, foi orquestramento divino. O Espírito Santo está no nosso meio. Então, todo esse movimento do corpo é algo que vai muito além de qualquer explicação humana, além de qualquer racionalização. Pois é o cabeça que movimenta o corpo, através do Espírito Santo. Então, o princípio que rege as reuniões cristãs é o princípio de edificação. Vou repetir de novo. Infelizmente, não consigo baixar. Pedir para os irmãos lerem esses 2 versículos que estão ali de 1 Coríntios. Que fazer dois irmãos, quando os reunis, um tem sal, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outra aí, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Porém, cada um veja como veja. Não vou entrar no mérito desses 2 versículos, já foram falados nas outras vezes, mas o final que fala, seja tudo feito para edificação. Esse é o princípio das reuniões da igreja. Tudo é feito para edificar, porque nós estamos sendo edificados. Só que tem um alerta, tem uma advertência, cada um veja como edifica. Então, quando nós estamos nas reuniões, nós precisamos considerar se todos que estão presentes estão sendo ou não edificados. Isso é algo que nós temos que prestar atenção, individualmente. Então, as reuniões, elas não são pura e simplesmente para o nosso benefício pessoal. Um cristão imaturo, ele vai chegar numa reunião achando, ele, na verdade, ele já vem na reunião nessa intenção. É para o meu benefício pessoal. Eu vou receber é tudo para mim, né? O indivíduo só pensa no indivíduo. Só que as reuniões não são pura e simplesmente para o nosso benefício pessoal. Então, nós devemos nos perguntar individualmente, nas coisas que faz, ou seja, na reunião, ou ajuda ou atrapalha a reunião. Então, tem reuniões, né, que o nosso falar é como uma torrente, no sentido positivo. Nós não conseguimos nos conter, porque o Espírito, ele nos impele a falar. Mas também, muitas vezes, o Espírito mesmo vai nos impedir. Fique quieto. O nosso silêncio também, muitas vezes, ele é precioso aos olhos do Senhor. Então, nas reuniões, Cristo se manifesta através
dos irmãos, mas também as reuniões é um lugar onde o individualismo normalmente é mais manifestado. Às vezes isso acontece. Todos nós estamos sendo transformados. Sim. Nós não vamos ficar apontando o dedo para ninguém. Mas todos nós precisamos de transformação. Estamos no processo. Ninguém é perfeito. Sim. Algumas pessoas, infelizmente, no corpo de Cristo, olhando de uma maneira geral, só pensam em si mesmo. Como falamos, eu vou para o culto para receber a minha bênção. Eu vou só para mim. Então, o pedido de um hino pode exemplificar isso. Às vezes um hino, eu desfrutei tanto na semana, mas não tem nada a ver com o tema da reunião. Aí você vai matar a reunião por causa do hino que você quer pedir. Quantos irmãos já perceberam isso? Já participaram de reuniões onde isso aconteceu? Então, lembremos também que tanto o nosso falar quanto o nosso silêncio podem afetar os outros. Tudo que fazemos afeta os outros. Então, se nós não considerarmos os demais, podemos causar perda à reunião. Porque o objetivo é a edificação mútua e não a sua própria, não a nossa. Então, por isso que ali fala, porém, cada um veja como edifica. Então, isso aqui não é para suscitar medo em ninguém. Agora eu só vou ficar calado. Não. Todos nós estamos sendo transformados. Louvado seja o Senhor. Então, sobre as reuniões, agora entrando de uma maneira específica, tá? O que segue abaixo aqui, amados irmãos, só para ressaltar, não é nenhuma formato, uma fórmula mágica, ou algo que deve ser seguido rigorosamente, nós vamos falar acerca de cada reunião. Mas apenas o padrão que a igreja cristã tem seguido em toda a sua história. Então, nós seguimos ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o maestro, como nós falamos aqui. Então, nós não seguimos de maneira rigorosa práticas, porque isso fórmulas, porque isso pode nos engessar. Isso aqui é apenas para dar um norte, apenas para mostrar o padrão como a igreja cristã tem seguido ao longo desses 2000 anos a respeito da regra do Partir do Pão. Então, isso segue até para nós, para entendermos o seguinte: se surgirem teologias modernas, dizendo, não, nós precisamos fazer tudo diferente, rasga tudo que foi feito no passado, vamos fazer da maneira nova. Agora, coloca uma pizza aqui, vamos comer pizza e dizer que partimos o pão. Tem grupos que, infelizmente, fazem isso. Comendo, em vez de pão e cálice, é broa e pão de queijo. Não, precisamos romper com a tradição, romper com o sistema, romper com o passado. Isso é anarquia, isso não é liberdade, não. Então, precisamos ressaltar isso, Tudo conforme as Escrituras. Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós seguimos a verdade das Escrituras. Então, se falar, não é só o espírito, mas não tem a verdade, que espírito é esse? A gente mais uma vez brinca, Esse espírito pode ser o espírito do Chico Xavier, o espírito do Allan Kardec, mas não é a verdade da Bíblia. Então, sobre a reunião especificamente do Partido do Pão. A reunião do Partido do Pão, ela tem dois aspectos diferentes. Isso é precioso demais. Esses dois aspectos podem ser vistos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente tem 2 capítulos ali que falam especificamente sobre esse tema tão majestoso, tão sublime. 1 Coríntios 10 se refere à mesa do Senhor, 1 Coríntios 11 se refere à ceia do Senhor. Existe uma diferenciação. 1 Coríntios 10 se refere a nós, sendo aceitos por Deus, unidos a Cristo, embora muitos, somos um só. Isso, de 1 Coríntios 10, vai salientar a comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho e uns com os outros. Oh, irmãos, isso é sublime demais. Isso é rico demais. Em 1 Coríntios 11, capítulo seguinte, ele salienta lembrar o Senhor. Lembrar o Senhor. Na reunião do Partido do Pão, então, hoje 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11 vem primeiro do que 1 Coríntios 10. E por que isso, irmãos? A gente já falou, 1 Coríntios 10 falou de comunhão, 1 Coríntios 11 de lembrar do Senhor. Mas por que na reunião do Partido do Pão, 1 Coríntios 11 vem antes de 1 Coríntios 10? Porque, amados irmãos, não há comunhão sem salvação e sem salvador.
Sim. Então, por isso, primeiramente, nós lembramos do Senhor e de sua salvação. Pois foi isso que nos fez e faz ter comunhão. Então, os hinos, as orações e tudo, absolutamente tudo, é direcionado para o Senhor. Amém. Então, já que a salvação, um outro exemplo para deixar isso mais claro, para enfatizar isso, já que a salvação, nossa salvação, ela é composta de dois aspectos, a reunião do partir do pão, naturalmente segue essa mesma linha. O primeiro aspecto da salvação é que eu vejo a mim mesmo como um pecador condenado à morte. Mas pela misericórdia do Senhor que veio ao mundo e morreu por mim, eu tenho os meus pecados perdoados por aceitar o sangue do Senhor Jesus. Conforme Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, esse é o primeiro ponto, a respeito da salvação. Só que, entretanto, todavia, a salvação ela não para nesse ponto. Depois de ser salvo e pertencer ao Senhor, eu sou levado pelo Senhor Jesus a Deus, a quem Ele chama de seu Pai e meu Pai. João 20:17. Recomendou-lhes Jesus: não me negueis, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter outros meus irmãos e diz: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, ainda sobre essa questão, o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele nos faz chamar a Deus de Abba, Paizinho. Abba, Pai. Esse é o segundo aspecto da salvação. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba. Então, amados irmãos, pode descer. Em outras palavras, a salvação ela consiste nesses dois aspectos. O primeiro é o do Senhor Jesus e o segundo do Pai. O primeiro diz respeito ao perdão. Nós somos aqueles que foram perdoados por Jesus. Enfatizamos o sangue de Jesus foi derramado. Só que enquanto o segundo aspecto se refere à aceitação, nós somos aceitos no amor. Esses dois aspectos, eles não podem ser confundidos. Muitas vezes se confundem esses dois aspectos. Pois para sermos aceitos pelo Pai, primeiro precisamos ser associados ao Senhor Jesus. Amém. Nós nunca seríamos aceitos por Deus Pai da maneira como estamos, através de nossa própria justiça, através de nossas próprias obras. Nossas próprias obras são trapos de imundícia, na verdade. Mas nós somos aceitos através da justiça de Cristo que foi imputada a nós. Tem um cântico antigo que fala, não condenados, justificados, temos paz com Deus. Paz com Deus Pai. Somos aceitos por Deus Pai. Agora sim temos paz com Deus Pai. Porque a justiça de Cristo está sobre nós. Então, por isso que as Escrituras dizem, chama os irmãos para ler, todo aquele que nega o Filho, esse não crê no Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente. Em 1 João, capítulo 2, 23. Então, amados, por isso, diante de tão grande Salvador, salvação e aceitação na presença do Senhor, na reunião do partir do pão, nós oferecemos nossos agradecimentos e o nosso louvor. Irmãos, por isso que é totalmente inadequado nós ficarmos fazendo pedidos nessa reunião. Pois tudo isso que está diante de nós nessa reunião, a salvação, o Salvador, a salvação e a aceitação. Por causa de tudo isso que está diante de nós, é inadequado ficar fazendo pedidos.
É totalmente adequado os nossos agradecimentos e o nosso louvor. É isso que toma o tempo da reunião do Partido do Pão. Agradecimento e louvor. Não outros assuntos aleatórios e desconexos, né? Irmãos, eu já participei de reunião onde um irmão está mencionando algo a respeito da mesa, de repente o irmão abre um texto de Amós, está falando sobre o julgamento de Deus, não tem nada a ver com o assunto. O julgamento de Deus futuro, que vai vir sobre o mundo, Deus vai lançar fogo sobre a terra. Aí, de repente, levanta o irmão falando sobre sofonias, e outro irmão levanta para falar de um outro assunto referente à igreja. Né? São assuntos aleatórios e desconexos, não fazem sentido na reunião do Partido do Pão. Existe uma linha espiritual na reunião do Partido do Pão. Então, a linha, qual é essa linha? De louvor e agradecimento. Porque nós estamos de uma tão grande salvação, de um tão grande Salvador, e de tão grande aceitação. Nós somos aceitos por Deus, Pai. Nós, como não éramos nada, não merecemos nada, fomos comprados por esse precioso sangue. Então, portanto, seja na forma de um hino, na forma de uma oração, ou na forma de nossas palavras, tudo na reunião do Partido do Pão é agradecimento e louvor. Então, nas ações de graças, o que nós percebemos? O trabalho do Senhor. Foi penoso o trabalho do Senhor. Ele foi como uma ovelha muda pelos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Ele foi cuspido. Né? Colocaram ele, o Senhor, entre dois malfeitores. Nós lembramos todo o trabalho do Senhor. Hoje foi lembrado, né? O Senhor no Getsemane orando, Pai, livra-me desse cálice. Mas ele não podia ser livrado desse cálice. Então nós percebemos o trabalho do Senhor. No louvor nós consideramos o próprio Senhor, amém, nosso apóstolo e sumo sacerdote. Amém. Nos convinha que nós tivéssemos um sumo sacerdote como esse, santo, separado dos pecadores, inculpável e que adentrou ao Senhor. Então nós agradecemos a Ele pelo que Ele fez e louvamos pelo que Ele é. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando as nossas ações de graça, os nossos louvores atingem o ponto máximo, então é a hora de partir o pão. Toda a Assembleia Amara é trazida ao Senhor. Irmãos, o mundo espiritual está de olhos, de olhos fixos em nós, diante dessa. Então o Pai nos recebe e nos aceita, nos abraça como filhos amados. O Pai nos recebe depois de nos tornarmos aceitáveis somente em seu Filho. Então, irmãos, tem figuras ali no capítulo 15 de Lucas. 3 parábolas em Lucas 15, e nessas 3 parábolas, primeiramente nós encontramos o pastor. E por último, o Pai. Que figura maravilhosa na reunião do Partido do Pão. Porque primeiro, o pastor veio nos procurar. Nós éramos como essa ovelha desgarrada, essa ovelha que foi para longe, e o pastor, deixando as 99, vai lá por causa de uma ovelha. Ele vai até nós. Não foi nós que procuramos o Senhor, foi Ele que veio até nós. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós também éramos como essa dracma perdida. Estávamos perdidos. E o Senhor foi, nos procurou e nos achou. Amém. Mas, irmãos, tudo termina em festa, porque a última parábola é a do filho pródigo. Na verdade, o pródigo ali é só o pai dele. Porque o pai todo dia ficava ali, na beira da estrada, esperando esse filho voltar. E um dia esse filho voltou. E foi festa. O pai foi, deu um novilho cevado, colocou vestes novas, são vestes de justiça, a justiça de Cristo imputada sobre nós. Então nós festejamos diante da mesa do Pai. Amém. Isso é a partir do Pai. Nós somos aceitos pelo nosso Pai. Estávamos perdidos, mas fomos recebidos à mesa do nosso Pai. Nós que estávamos comendo as alfarrobas, né? Comendo comida de porcos, totalmente perdidos e desgarrados. O Pai nos aceitou, nos colocou a melhor veste
Né? Então, graças ao Senhor. Esse versículo aqui é uma figura do partir do pão. É a festa. Então, todas as vezes que partimos o pão, esse versículo exemplifica muito bem isso. É chamado para os irmãos lerem juntos, terminamos por aqui. Entretanto, era preciso que os regozijassem e os alegrassem, porque esse seu irmão estava morto e estava perdido. Louvado seja o Senhor. Nós nos regozijamos, nos alegramos no partir do pão. Porque esse teu irmão que está aí do teu lado estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.